Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite compartilhando um pouco mais a palavra com todos aqui. E a minha pregação hoje, peraí, vai mexer no celular aí. Faz aí, por favor. Minha pregação hoje vai ser no Evangelho de João. Valeu. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 21. Diz assim, na NVI: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Amém. Santo Espírito de Deus, eu clamo agora, Pai, pela Tua presença aqui nesse lugar, que através dessa palavra, Senhor, através da minha vida, a Sua mensagem possa ser proclamada, Pai. Que toda palavra que for falada aqui nessa noite, Pai, seja lançada como flecha nos corações dos que estão aqui essa noite. É o que eu clamo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. O tema da pregação é o novo nascimento em Cristo Jesus. Eu sempre gosto de escolher um versículo base. Então, o versículo base que eu escolho aqui para essa noite é João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu pudesse escolher, se eu só tivesse um versículo para escolher, para definir o que é Evangelho, o que é cristianismo, eu usaria provavelmente João 3,16. Esse versículo fala do plano perfeito de Deus, o plano da salvação. O sacrifício de Jesus para que todos os que creram em seu nome não venham a perecer, mas que tenham vida eterna. Quantos aqui têm certeza dessa salvação? Amém? Glória a Deus. Amém. E só fazendo uma contextualização aqui, no capítulo 3 do Evangelho de João, basicamente Jesus estava se encontrando com Nicodemos. Nicodemos, num certo dia à noite, foi de encontro a Jesus, porque ele queria que Jesus compartilhasse um pouco daquela sabedoria, daquilo que estava acontecendo. Apesar de quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre da lei, Nicodemos era um sacerdote, digamos assim. Ele tinha conhecimento pleno das leis judaicas, de toda a Torá, de todos os ordenamentos religiosos da época. Porém, Nicodemos estava muito aflito, não digamos aflito, Nicodemos estava muito sedento para tentar entender o que estava acontecendo. Quem era aquele homem que estava andando pela cidade, que fazia milagres, que muitos anjos seguiam? Quem era? Nicodemos estava com sede, queria saber mais. Então ele se encontra com Jesus à noite. Algumas pessoas dizem que Nicodemos se encontrou à noite com Jesus para não ser visto, mas enfim, o que nós sabemos é que ele foi de encontro a Jesus, e naquele momento, aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus começa a compartilhar diversos segredos,
diversos pontos daquilo que era o plano perfeito de Deus para toda a humanidade. E Nicodemos ali em primeira mão recebe esse conhecimento, essa sabedoria vinda de Jesus. Mas, voltando ao tema, o novo nascimento em Cristo Jesus. Essa noite eu quero pontuar aqui alguns dos principais resultados que esse novo nascimento pode trazer para mim e para você. E no final eu quero trazer um desafio, eu quero propor algo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração de forma forte, de forma profunda nos últimos meses. Amém? Amém. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o resultado desse novo nascimento, podemos dizer que em primeiro lugar, o livramento da condenação. Esse seria o primeiro resultado do novo nascimento em Cristo Jesus. Livrarmos da condenação eterna. Em João 3,16, é dito o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Todo o que nele crê. Então, para nós nos livrarmos da condenação eterna, nós precisamos primeiro crer. O Evangelho de João não diz que Deus amou o mundo para que toda a humanidade fosse finalmente salva. Não é sobre isso que João está falando, que Jesus está falando aqui. Ele está falando que a primeira condição é que aquele que nele crê. Então, nós podemos ter em mente que Jesus amou o mundo, que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça. E esse amor foi oferecido livremente, de forma plena, sem reservas. Porém, a única condição para que as pessoas recebessem esse amor é que elas se rendessem a Jesus. Amém? Então, nós temos que ter em mente aqui o seguinte: Jesus, Filho de Deus, Ele se sacrificou por todos aqueles que creram nele. Isso, sem sombra de dúvidas, foi a maior das misericórdias já vistas. Um homem que veio ao mundo como Filho de Deus, sem pecado algum, levou sobre si todos os pecados da humanidade, os pecados que aconteceram, os pecados que viriam a acontecer, e se sacrificou. Essa, sem sombra de dúvidas, foi a maior das misericórdias. Então, paralelo a isso, nós podemos ter em mente que rejeitar esse sacrifício, rejeitar o que Jesus fez na cruz, por mim, por você, por toda a humanidade, viria a ser talvez a maior das culpas. Então, nós devemos sempre estar atentos a isso, a ter em mente o que foi o sacrifício do Senhor Jesus, o que foi esse sacrifício e como Ele trouxe sobre nós um novo nascimento. Amém? Em 1 João capítulo 4, verso 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o primeiro resultado para esse novo nascimento, a chave para esse novo nascimento, o resultado primordial talvez seja o amor. Pois o amor, ele é contagiante. Da mesma forma que em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor contagiante, esse amor que se tornou resultado para um novo nascimento para todos aqueles que nele creram e creem, tem que ser compartilhado, tem que ser passado para frente. Por isso que quando nós vemos aqui na carta de 1 João, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, nós que somos livres da condenação, precisamos ter o amor de Cristo dentro de nós. Precisamos exercitar, digamos, essa dádiva, compartilhar essa dádiva, que foi o amor incondicional de Cristo para todo aquele que nele crê. Amém? Amém. Glória a Deus. E, em segundo lugar, a garantia da vida eterna. O novo nascimento em Cristo Jesus nos garante a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo, por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, o resultado do novo nascimento em Cristo Jesus, em segundo lugar, é que, ao nascermos de novo, nós garantimos a vida eterna. Nós garantimos a vida eterna. Como diz aqui no Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Jesus não veio ao mundo para condenar. Jesus não veio ao mundo para trazer condenação. Ele veio para trazer salvação. E ele vai, se sacrifica por todos os pecadores, por todos aqueles que já estavam condenados, leva sobre si tudo aquilo e ele se entrega no lugar. Agora, eu pergunto aqui para vocês, aqui no Brasil, nós não temos penas muito severas para crimes hediondos. Mas vamos lá. Você hoje estaria disposto a trocar de lugar com alguém que está condenado à prisão perpétua? Quem aqui estaria disposto a fazer isso? Você trocaria de lugar? Você pegaria a culpa dele para dizer, não, traz aqui toda a culpa dele sobre mim e deixa ele livre. Você faria isso? Você faria essa troca? Jesus, como Filho de Deus, ele traz sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas condenações, para nos dar liberdade. Por isso que, em segundo lugar, eu coloquei aqui a garantia da vida eterna. Crer e seguir a Cristo Jesus é a garantia de que nós somos livres de uma condenação eterna, que nós estamos plenos na salvação eterna. Amém? Amém. E o mais interessante é que, para que nós possamos garantir essa vida eterna, nós não garantimos ela por obras, nós não garantimos elas por coisas que possamos fazer em vida. Vamos ver onde está escrito isso? Efésios 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, esse segundo resultado
esse segundo ponto do novo nascimento, a garantia da vida eterna, ela não é concedida para nós por meio de obras. Não é uma concessão de algo meritocrático. Não é distribuído da seguinte forma: em vida, Gabriel distribuiu 300.000 cestas básicas. Em vida, Esther ajudou 350 milhões de pessoas doentes. Não é por obras. Se não houver a graça, se não houver a fé em Cristo Jesus, você não garantirá a vida eterna. Benfeitoria por benfeitoria, diversas religiões, diversos grupos filantrópicos pregam fazendo bem. Mas o que difere? O que difere é que nós fazemos o bem não pelas obras, não para mérito próprio. Nós fazemos o bem pelo amor, porque nós compartilhamos daquilo que recebemos. Da mesma forma que Jesus se sacrificou por nós e nós recebemos um amor incondicional para sermos salvos, nós compartilhamos esse amor através daquilo que nós fazemos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero fazer uma leitura também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Opa! 13 diz assim: assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Amém. E ainda nesse tópico da garantia da vida eterna, eu quero trabalhar algumas ideias aqui em relação a condenação e salvação. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. Verso 18 diz assim, João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho de Deus, no nome do Filho de Deus. Então, esse verso traz para a gente uma forte reflexão, igreja. E basicamente, quem nele crê não é condenado. Quem tiver fé, quem crê no sacrifício de Cristo Jesus, não está condenado. Porém, aquele que não crê no nome do Filho unigênito de Deus, já está condenado. Isso faz com que até o mais terrível, até o pior dos pecadores possa vir a ser salvo. E isso vai contra toda a nossa, o nosso senso de moral, todo o nosso senso de justiça humana. E eu quero dar alguns exemplos aqui. Primeiro, eu quero falar de um caso. Muito forte em relação a isso. Numa cidade dos Estados Unidos chamada Green River, um homem chamado Gary Ridgway assassinou a sangue frio 48 mulheres. Ele assassinou a sangue frio 48 mulheres por volta dos anos 70 até os anos 2000, mais ou menos, 90, mais ou menos. E assim como aqui no Brasil,
lá nos Estados Unidos, crimes hediondos como esse podem vir a ser julgados por júri popular. O que é júri popular? As pessoas se reúnem lá e dão a sentença e tomam a decisão ali da condenação daquele indivíduo. Isso vai acontecer recentemente aqui no Rio de Janeiro com o caso do Henrique Borel. É isso. Vai acontecer um júri popular para julgar o doutor Jairinho, enfim. Por que eu estou compartilhando esse caso aqui com vocês? Preste atenção. Tem um vídeo da internet desse homem sendo julgado em júri popular. E em meio às pessoas que estavam indo até o palanque lá direcionar a palavra para esse homem, várias pessoas começaram a compartilhar coisas do tipo: não deseja que você morra, que você vá para o inferno, eu quero que você sofra, das famílias da vítima. Aí outros iam chorar e falavam: você acabou com minha vida, você é um verme, você não merece perdão, você não merece misericórdia. E em todas as pessoas que iam falar para esse homem essas palavras, proferir essas palavras de ódio para esse homem demonstrava um certo desdém. Afinal de contas, uma pessoa que mata 48 mulheres é um psicopata. Normalmente, psicopatas não têm muito sentimento. Mas o que chama mais atenção desse caso daqui, e ele pode ser muito bem exemplificado para o primeiro tópico da palavra de hoje, que é sobre compartilhar o amor. Em determinado momento do julgamento desse homem, Gary Ridgway, um senhor chega com uma blusa branca, suspensória, e ele pede a palavra. Ele olha nos olhos do assassino e ele fala assim: olha, você tornou a minha vida cristã muito difícil. Mas eu quero dizer aqui hoje para você, seguindo o que o meu mestre me ensinou, eu te perdoo por ter assassinado a minha filha. Naquele momento que aquele senhor fala isso, aquele homem que não estava demonstrando sentimento nenhum, o olho dele se enche de lágrima. Um sociopata enche os olhos de lágrima e chora. Quem aqui já viu um sociopata chorar? Eu nunca vi. Por que eu estou falando isso? Isso é o exemplo claro e manifesto do que é compartilhar o amor. Compartilhar daquilo que nos foi dado de graça e de forma imerecida. Nós devemos também trazer para o próximo, trazer para o outro isso. Amém? Amém. E o segundo ponto, o segundo exemplo, a segunda contextualização que eu quero dar, que é para esse ponto daqui da garantia da vida eterna. Está filmando, né? Problemática essa gravação aí. Mas, recentemente faleceu Guilherme de Pádua, conhecido também pelo caso com a filha daquela pessoa famosa que está gravando, né? Vamos. E esse homem, ele cumpriu a pena dele terreno. Como eu disse, no Brasil não temos pena de morte, não temos prisão perpétua. Então ele cumpriu o período de pena dele. E ele se converteu dentro da prisão, saiu da prisão e começou a frequentar uma igreja. E a morte desse homem hoje é muito para mim, se tornou emblemática para esse segundo tópico, que é a garantia da vida eterna. Por quê? Um homem condenado por um crime hediondo, um crime que, na visão humana, não teria perdão. Um crime bárbaro que faria com que esse homem fosse conhecido por esse crime pelo resto da vida dele. E dependendo do lugar onde ele teria cometido esse crime, ele teria pago com a própria vida por esse crime. Mas esse homem, a partir do momento que ele
Jesus, a partir do momento que ele se arrependeu, ele garantiu o passaporte dele para a vida eterna. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amém. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Graça. Efésios 2, 8 e 9. Então, por que eu estou compartilhando esse segundo tópico aqui? Por que ele é tão importante? Irmãos, temos que fugir da condenação eterna. Nós precisamos crer em Cristo Jesus, praticar aquilo que Jesus nos ensinou, compartilhar o amor que nos foi concedido de graça. Nós lemos aqui em 1 João 4,7 que aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Então, não guarde esse amor para você. Vamos compartilhá-lo, vamos proclamá-lo, vamos trazer essa luz de Cristo que está dentro de nós para fora. Glória a Deus. Terceiro lugar, o terceiro resultado, a terceira característica do novo nascimento: caminhada na luz. Evangelho de João, capítulo 3, versos 19 a 21, diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqueles que nascem de novo e creem no Filho de Deus não mudam apenas o seu destino, mas eles também mudam o seu estilo de vida. Eles não amam mais as trevas, eles criam aversão às trevas. O seu prazer passa a ser estar com Deus. Ele passa a querer fazer mais a vontade de Deus. A sua mente é transformada, o seu coração é transformado. Eles passam das trevas para a luz. Eles caminham na luz de Cristo Jesus. Amém? Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versos 4 e 5, diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém? Amém. E para todo aquele que crê no nome do Filho de Deus, esse torna-se filho de Deus. João capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quantos aqui têm essas características do novo nascimento? Quantos aqui nasceram de novo? Todos aqui nasceram de novo? Amém? Glória a Deus! Então agora a conclusão da minha mensagem. Irmãos, nada nesse mundo tem sido mais urgente do que a salvação. A nossa salvação e principalmente a salvação daqueles que nós amamos. Não basta que nossos pais sejam crentes. Não basta que o nosso nome faça parte do rol de membros de uma igreja. Nós precisamos nascer de novo. Deus é a favor da nossa salvação. Cada batida do nosso coração significa que Deus está dando mais uma chance, mais uma oportunidade para voltar-se a Ele. Hoje é o dia, ainda dá tempo.
E como todos aqui são salvos, eu trago um desafio hoje para essa igreja. Da mesma forma que você recebeu esse amor incondicional, que você se transformou através de começar, a partir do momento que você se transformou por crer e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje, cada um aqui vai começar a buscar por um dos seus que não teve esse discernimento ainda, que não teve ainda que ainda não teve um verdadeiro encontro, que ainda não se entregou verdadeiramente para Cristo Jesus. Durante muitos anos, eu estava nessa característica aqui, nessa minha conclusão. Não bastava que meus pais fossem crentes e pastores. Não bastava que o meu nome estivesse no hall de membros de uma igreja ou que eu fizesse parte do grupo de louvor. Para quem não sabe, eu toco um pouco de bateria. Não bastava que eu frequentasse os cultos. Eu não havia tido um verdadeiro encontro com Cristo. Eu não havia entregado o meu coração a Cristo. Mas, irmãos, se hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Cristo, compartilhando essa palavra, foi que, pela fé, pessoas se levantaram e declararam que a minha vida pertencia a Cristo Jesus. Se eu estou aqui hoje compartilhando isso com cada um de vocês, foi que pela fé, todo choro, toda tristeza se transformou em orações, em pedidos de misericórdia pela minha vida, em pedidos de graça para que o Senhor Jesus Cristo me alcançasse. Então hoje eu trago o desafio para a igreja, que é o desafio que o Espírito Santo tem colocado no meu coração nos últimos meses. Se levante pela fé por aqueles que estão dormindo no meio de vocês. Se levantem pela fé em clamor e oração por aqueles que estão perdidos, independente da crença, independente das atitudes, independente de qualquer coisa, pela fé, todos aqueles que nós amamos serão salvos. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu tenho um grande desafio. Na minha nova família, muitos não são salvos. E olhando pelos olhos humanos, você começa a pensar de forma negativa, começa a pensar de uma forma pessimista, mas só reclamar, só ver aquela pessoa se perdendo e ficar brigando diretamente, ficar discutindo, ficar espraguejando, não são essas atitudes carnais que vão trazer a salvação dela. O que vai trazer a salvação daqueles que nós amamos é o nosso posicionamento, conforme Jesus Cristo nos ordenou, através do que está escrito lá em 1 Coríntios 13:13, através da fé, da esperança e do amor. A fé para, em meio à adversidade, se ajoelhar e declarar que aquela pessoa será salva, declarar que a mente daquela pessoa será liberta, que ela será liberta das drogas, que ela será liberta de todo tipo de ceticismo, de todo tipo de crença que não vem de Deus, que todas as escamas vão cair dos olhos daquela pessoa. Da mesma forma que nós fomos alcançados, nós temos o dever e a função de alcançar aqueles que nós amamos. Porque, como está escrito, como eu escrevi aqui, cada batida do nosso coração, cada minuto que passa, significa que Deus está nos dando mais uma chance, seja de ser salvos, ou seja de proclamar o Evangelho e através de Cristo Jesus salvar aqueles que nós amamos. Amém. Aleluia!
Glória a Deus. Coloca de pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos agora, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero te convidar agora a... Todos aqui são cristãos. Então eu quero te convidar agora a pensar em uma pessoa. Alguém da sua